A multidão no Beco das Flores gritava insultos como facas afiadas, e João, com apenas 17 anos, sentiu o primeiro soco no estômago não do punho de Miguel, mas do riso cruel que ecoava pelas paredes úmidas do bairro. Ele caiu de joelhos no chão irregular, o sangue misturando-se à lama da chuva recente, enquanto os vizinhos assistiam em silêncio cúmplice, seus olhares como correntes que o prendiam ao chão. Naquele instante, sob o céu cinzento de Lisboa, João jurou que um dia voltaria, não como o garoto frágil que eles quebravam, mas como um homem que os faria engolir cada palavra. O sol poente tingia as colinas de Alfama com tons de âmbar, mas para João, aos 17 anos, o bairro era um labirinto de sombras onde cada esquina guardava uma armadilha. Filho de uma costureira viúva e de um pai que abandonara a família antes de ele aprender a andar, João crescera entre as rendas e os botões da pequena oficina da mãe, no coração do bairro alto. Lisboa, com suas ruas íngremes e fado melancólico e quando das janelas, era um palco perfeito para sonhos, mas para ele, era uma prisão disfarçada de lar. Desde cedo, João sentia uma inquietação no peito, um anseio que não se encaixava nas brincadeiras rudes dos meninos da rua ou nos olhares castos das moças da vizinhança. Ele observava o mundo com olhos que capturavam as nuances, o jeito como a luz dançava nas azulejos das fachadas, o tremor sutil na voz de um cantor de fado quando falava de amores perdidos. Mas naquela tarde de outono, quando Miguel, o filho do padeiro, o encurralou no beco atrás da padaria, tudo mudou. Miguel era o rei não oficial do bairro, com ombros largos de quem carregava sacos de farinha desde os 12 anos e um temperamento que explodia como fogos de artifício na festa de São João. Olha só para o fresco do João, zombou ele, cercado por um punhado de rapazes que riam para não serem os próximos alvos. Tudo começara dias antes, quando alguém vira João trocando um olhar demorado com o aprendiz da mercearia, um rapaz magro chamado Rui, que fugira do Alentejo em busca de uma vida melhor. Não era nada além de um sorriso tímido, uma cumplicidade silenciosa nascida da solidão compartilhada, mas no bairro, rumores se espalhavam como o cheiro de bacalhau assado nas quintas-feiras. Ele é um dos daqueles, sussurravam as beatas na igreja de São Roque, cruzando-se com olhares de desdém. Miguel, sentindo-se o guardião da moral local, decidiu agir. O primeiro empurrão veio sem aviso, jogando João contra a parede úmida. Diz aí, Joãozinho, você gosta de homem, é? Quer um beijo para confirmar. As risadas explodiram, e João, com o coração martelando como o sino da Torre da Sé, tentou-se defender. Não é assim, Miguel, você tá louco. Mas as palavras saíram fracas, traídas pelo tremor na voz. O punho de Miguel acertou seu queixo, e o mundo girou em um borrão de dor e humilhação. Ele caiu, o rosto pressionado contra o chão frio, enquanto chutes leves, não o suficiente para machucar de verdade, mas para marcar a alma, choviam sobre suas costelas. A multidão crescia, tias com cestos de compras, meninos descalços, até o velho Sr. António, que limpava as calçadas, virando o rosto mas não intervindo. Ninguém gritava por ajuda, em vez disso, murmuravam aprovações veladas. É para aprender, coitado da mãe dele. Quando o sol se pôs, João se arrastou de volta para casa, o lábio inchado e o orgulho em frangalhos. Dona Maria, sua mãe, o encontrou na porta, os olhos vermelhos de tanto fado e lágrimas não choradas. O que aconteceu, filho? Perguntou ela, limpando o sangue com um pano úmido. João inventou uma história de queda nas escadas, as mesmas escadas que subia todos os dias com leveza de quem sonhava com horizontes além do Tejo. Mas naquela noite, deitado na cama estreita, ele ouviu os sussurros através da parede fina. A culpa é da família, solteira que nem ela. O bairro inteiro sabia agora, e o peso da vergonha se instalava como uma névoa perpétua. Dias se transformaram em semanas de isolamento. João evitava as ruas, trancado na oficina, costurando bainhas invisíveis enquanto sua mente vagava para livros escondidos sob o colchão, histórias de heróis que escapavam de vilarejos opressores para conquistar o mundo. Ele sonhava com Paris, com as luzes de Nova York, com qualquer lugar onde um olhar entre dois rapazes não fosse um crime. Rui, o aprendiz, tentou se aproximar uma vez, deixando um bilhete na soleira. Eu entendo. Fica bem. Mas João o rasgou, temendo que até a amizade fosse envenenada pelo veneno do bairro. A escola, um prédio decrépito no Chiado, tornou-se um campo minado, professores desviavam o olhar, colegas cochichavam, e Miguel reinava supremo, com um sorriso de vitória que doía mais que os hematomas. Foi numa manhã de inverno, com o vento cortante vindo do Atlântico, que João encontrou um aliado improvável, o padre Francisco, da paróquia vizinha. O padre, um homem de meia-idade com olhos bondosos e uma coleção de livros proibidos na sacristia, notara o garoto nas missas solitárias. Deus não julga o coração pelo que os homens temem, disse ele uma tarde, enquanto João ajudava a arrumar os altares. Pela primeira vez, alguém ouvia sem condenar. O padre contava histórias de santos que amavam além das normas, de poetas portugueses como Fernando Pessoa que escondiam almas gêmeas em versos enigmáticos.
Você é mais forte do que pensa, João. O bairro pode te ferir, mas não te define. Essas palavras plantaram uma semente de resistência. João começou a planejar sua fuga. Ele economizava cada escudo de bicos na oficina, sonhando com um curso de design em Londres, algo que vira num folheto amassado de uma revista velha. Mas o destino interveio de forma cruel. Dona Maria adoeceu, um resfriado que se arrastou para os pulmões, e o dinheiro escasseou. O bairro, em sua hipocrisia coletiva, enviava sopas e orações, mas os olhares para João endureciam. Agora ele vai nos amaldiçoar todos. Miguel, sentindo o cheiro de fraqueza, intensificou as provocações, uma vez jogando pedras na janela da oficina durante a noite, gritando: sai da nossa terra, aberração. A gota d'água veio no carnaval, quando máscaras escondiam rostos mas não intenções. João, forçado pela mãe a sair para comprar remédios, foi arrastado para uma brincadeira que virou pesadelo. Vestido com plumas roubadas de um desfile, Miguel e sua trupe o parodiaram como a rainha do bairro, forçando-o a dançar sob risos e flashes de lanternas. Algo se quebrou dentro dele então, não o espírito, mas a ilusão de pertencimento. Naquela noite, ajoelhado ao lado da cama da mãe, João sussurrou: eu vou embora, mãe. Por nós dois. Ela, fraca mas lúcida, apertou sua mão: vai, filho. E leva teu coração inteiro. Com a morte de Dona Maria na primavera seguinte, João partiu sem adeus. Aos 18 anos, com uma mala surrada e 300 escudos no bolso, ele pegou o trem para o Porto, depois um navio para a Inglaterra. O mar Atlântico, agitado como sua alma, parecia lavar as mágoas antigas. Em Londres, a cidade cinzenta mas pulsante, ele encontrou refúgio em comunidades escondidas, cafés onde homens como ele conversavam abertamente, galerias de arte que celebravam a diversidade. Trabalhou como entregador, depois como assistente num ateliê de moda, onde seu talento para padrões e cores floresceu. Você tem o fado nas veias, mas transforma em luz, disse-lhe o chefe, um designer excêntrico de Manchester. Anos voaram como gaivotas sobre o Tejo. João, agora com 28, havia-se tornado João Mendes, fundador de uma linha de acessórios inspirados na azulejaria portuguesa, lenços com padrões moriscos, pulseiras que ecoavam o ouro de Alfama. Sua empresa, Azulejo Dreams, explodira no mercado europeu, rendendo milhões que ele guardava com discrição, longe dos holofotes. Ele vivia numa cobertura em Mayfair, mas seu coração nunca deixara Lisboa por completo. Sonhos com o bairro o acordavam à noite, o riso de Miguel, o silêncio de Rui, o toque suave da mão da mãe. Um dia eu volto, prometia a si mesmo, mas não como vítima. Como quem perdoa, ou quem ensina a perdoar. O chamado veio inesperado, uma carta do Padre Francisco, agora idoso, anunciando uma missa em memória de Dona Maria. O bairro mudou, João. Mas ainda precisa de ti. Ele hesitou, o passado como uma âncora. Então, comprou um bilhete de volta, reservando uma suíte discreta no bairro Alto Hotel, longe dos olhos curiosos. Ao pisar no aeroporto de Lisboa, o ar salgado o envolveu como um abraço relutante. Ele alugou um carro simples, um Fiat cinza, e dirigiu pelas ruas familiares, o coração acelerado. O bairro surgia à frente, as fachadas desgastadas pelo tempo, mas ainda pulsando com vida, crianças chutando uma bola, vendedoras de castanhas assadas, o fado escapando de uma janela aberta. João estacionou no fim da rua, o motor desligando com um suspiro. Ele saiu, vestindo jeans desbotados e uma jaqueta de couro, nada que gritasse riqueza. O beco das flores estava lá, intocado, e por um momento, ele viu o fantasma de si mesmo caído no chão. Mas agora, aos 33, seus ombros eram largos de anos de trabalho, seus olhos carregavam a sabedoria de quem sobrevivera. Ele caminhou devagar, sentindo olhares se voltarem. Uma senhora idosa, a mesma que virara o rosto anos atrás, piscou confusa: você parece familiar. João sorriu, um sorriso que não pedia permissão. Sou o filho da Maria, a costureira. Voltei para a missa. A igreja de São Roque estava lotada, o ar pesado de incenso e memórias. O padre Francisco, curvado mas radiante, o abraçou na entrada: Deus te trouxe de volta, meu filho. João sentou-se no fundo, observando os rostos, alguns envelhecidos, outros novos, mas o burburinho era o mesmo, sussurros de julgamento velado. Então, ele o viu, Rui, agora um homem de 30 e poucos, com barba rala e olhos ainda tímidos, sentado a poucas fileiras adiante. O coração de João parou. Rui virara-se para cumprimentar um vizinho e seus olhares se cruzaram, um choque elétrico, como se o tempo se dobrasse. Rui empalideceu, depois sorriu, um sorriso que dizia tudo: eu esperei, de algum jeito. Após a missa, sob o claustro sombreado, eles se encontraram. João. É você mesmo. A voz de Rui tremia, carregada de anos não ditos.
Ele trabalhava agora na mercearia de família, solteiro, escondendo sua verdade como um segredo de confissão. Eu pensei que você tinha sumido para sempre. Depois do que aconteceu. Eu quis ir atrás, mas... João interrompeu, tocando seu braço levemente, mas o bairro nos ensina a correr, não a ficar. Eles conversaram por horas, o sol filtrando através das laranjeiras, relembrando infâncias roubadas e sonhos compartilhados. Rui contara como Miguel se tornara um pai de família amargo, como o bairro mudara com a gentrificação, turistas invadindo Alfama, mas os preconceitos enraizados como as raízes das figueiras. Naquela noite, João jantou com o padre, que revelou, Miguel pediu perdão em confissão. Ele carrega culpa, João. O filho dele bem, o menino é como você era. As palavras acertaram como um raio. João sentiu uma fúria antiga borbulhar, mas também uma compaixão inesperada. Eu volto amanhã. Quero ver o bairro com olhos novos. Ele passou a noite no hotel, o Tejo brilhando lá embaixo, questionando se o perdão era fraqueza ou força. Sonhos o visitaram, a mãe costurando uma capa de redenção, Rui estendendo a mão através do mar. O segundo dia trouxe o primeiro confronto. João caminhava pelo mercado da Ribeira, comprando queijos e azeitonas como nos velhos tempos, quando Miguel surgiu na esquina. Mais grisalho, barriga proeminente de anos de pão e cerveja, mas os olhos ainda afiados. Olha só quem voltou. O milionário de Londres. Alguém deve ter falado, o padre, talvez, ou o vento que carrega segredos. A multidão parou, esperando o espetáculo. João endireitou-se, a voz calma como o Tejo em dia de calmaria. Não sou milionário, Miguel. Sou só João. E você? Ainda batem garotos para se sentir homem. O silêncio caiu pesado. Miguel corou, gaguejando, era brincadeira de moleque. Eu tenho família agora. Mas seus olhos traíam o arrependimento, e João viu o eco de sua própria dor. Em vez de revidar, João estendeu a mão, vamos conversar, como homens. No beco, onde tudo começou. A multidão murmurou, mas seguiu a distância, como abutres curiosos. No beco das flores, sob o mesmo céu que testemunhara a humilhação, Miguel confessou, eu era um idiota, João. Medo do que eu não entendia. Meu pai me batia por menos, e eu. Passei adiante. Meu menino, ele é sensível, como você. Eu não quero que sofra o que eu causei. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido, e João, contra todo instinto, abraçou, então proteja ele melhor do que me protegeram. Isso é o que homens fazem. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O bairro fervilhava, o João voltou e perdoou Miguel. Que loucura! Rui, ouvindo os rumores, procurou João na oficina abandonada da mãe, agora um ateliê vazio coberto de poeira. Você é louco de virar as costas para o ódio, disse ele, mas seus olhos brilhavam de admiração. Eles sentaram no chão, ombro a ombro, e pela primeira vez, João contou tudo, as noites solitárias em Londres, o sucesso que mascarava a solidão, o amor que nunca encontrara porque o passado o assombrava. Rui, por sua vez, revelou sua própria jornada, amores escondidos em viagens a Porto, o peso de ser o solteiro eterno aos olhos da família. Eu te esperei, João. Não sabia como, mas esperei. O que começou como reconciliação com o passado evoluiu para algo mais profundo. João decidiu ficar por um mês, investindo na revitalização do bairro, não com ostentação, mas com toques sutis, doações anônimas para a escola, oficinas de arte para crianças, inspiradas em Azulejo Dreams. Ele contratou Rui como assistente, transformando a velha oficina em um estúdio de design comunitário. Juntos, eles criavam peças que contavam histórias, lenços com padrões de fado quier, pulseiras gravadas com versos de Sofia de Melo Brainer sobre amores livres. O bairro resistia no início, ele está comprando perdão. Mas as crianças, livres de velhos tabus, abraçavam as novidades. O filho de Miguel, um garoto de 10 anos chamado Tomás, foi o primeiro a desenhar um azulejo com 2 pássaros voando juntos, simbolizando liberdade. Mas o conflito não demorou a eclodir. Uma noite, durante uma festa de São João, fogos iluminando o céu, um grupo de velhos residentes, liderados pela tia conservadora do padeiro, confrontou João na praça. Você está corrompendo nossas crianças com essas aberrações modernas, gritou a mulher, agitando um cartaz improvisado. A multidão se dividiu, alguns aplaudiam, outros vaiavam. Rui, ao lado de João, apertou sua mão, não fuja agora. Miguel, surpreendendo a todos, interveio, chega. Ele é um de nós. E se meu Tomás gosta das aulas dele, quem são vocês para julgar? O ar crepitava com tensão, fogos explodindo como corações partidos. João subiu num banco, a voz ecoando como um fado desafiador.
eu fui humilhado aqui por ser quem sou. Mas voltei porque este bairro é minha raiz. Não para vingar, mas para curar. Amem como quiserem, mas deixem os outros amarem também. Silêncio, depois aplausos hesitantes. A tia recuou, murmurando preces, mas sementes foram plantadas. Naquela noite, sob as estrelas, João e Rui caminharam pelo Tejo, mãos entrelaçadas pela primeira vez. Isso é real? Perguntou Rui, o coração exposto. João sorriu, é o que sempre sonhamos. Os dias seguintes trouxeram calmaria falsa. João recebia cartas anônimas, volte para o buraco de onde saiu, e Rui confessou medos, e se eles nos separarem de novo? Mas o amor deles crescia como era nas paredes de Alfama, conversas até o amanhecer, passeios por Sintra onde mitos de amores proibidos ecoavam suas histórias, noites cozinhando bacalhau à brasa enquanto riam de memórias bobas. João revelava camadas, a solidão que o sucesso amplificara, o medo de ser o rico excêntrico, em vez de o João verdadeiro. Rui, com sua gentileza quieta, o ancorava, você é o suficiente. Sempre foi. Um passo-en-gote veio com a chegada de um jornalista de um jornal lisboeta, atraído pelos rumores de o filho pródigo gay que conquistou o bairro. A entrevista, pensada como positiva, virou armadilha, o repórter, com agenda oculta, distorceu palavras, pintando João como invasor liberal, que importava vícios estrangeiros. O artigo explodiu, dividindo o bairro em fações. Protestos pipocaram, beatas rezando contra a agenda, jovens prestando apoio nas redes incipientes. Miguel, pressionado pela esposa conservadora, hesitou, mas Tomás o convenceu. Pai, o tio João me ensinou a desenhar. Ele é bom. O clímax irrompeu numa assembleia comunitária na praça. Centenas lutavam o espaço, o ar carregado de sardinha assada e raiva fervente. A tia liderava os opositores. Ele quer destruir nossas tradições. João, com Rui ao lado, subiu ao palanque improvisado. Tradições. O fado é sobre dor e amor não correspondido, e se o amor for entre dois homens? Camões escreveu sobre desejos que desafiam o céu. Sua voz, rouca de emoção, cativou. Então, o inesperado, o padre Francisco, tremendo mas firme, declarou: eu abençoo todo amor puro. João é prova de que Deus cura feridas. Mas o caos veio quando um radical, primo distante de Miguel, jogou uma garrafa, mirando João, mas acertando Rui no ombro. Sangue manchou a camisa branca, e o mundo parou. João correu, segurando Rui no chão. Fica comigo, por favor. Ambulâncias uivaram, e o bairro, em pânico coletivo, viu sua própria violência refletida. No hospital, enquanto Rui era costurado, João enfrentou a família dele. Vocês o protegem ou o sufocam? A mãe de Rui, viúva como Dona Maria outrora, chorou. Eu tenho medo por ele. Mas você? Você o faz brilhar. A recuperação de Rui durou semanas, um tempo de introspeção forçada. João cuidava dele na casa modesta, cozinhando pastéis de nata e lendo poesia de Flor Bela Espanca sobre almas gêmeas. O incidente uniu o bairro de forma inesperada. Miguel organizou uma vigília, doando pães grátis, até a tia enviou flores, um gesto trêmulo de paz. Azulejo Dreams ganhou visibilidade global, encomendas fluindo de Paris a Nova York, mas João priorizava o local, uma fundação para jovens LGBTQ+, em Lisboa, com Rui como co-diretor. Meses passaram, e o amor deles se solidificava. Num outono dourado, eles voltaram ao Beco das Flores. Aqui onde tudo começou, disse João, ajoelhando-se. E aqui onde recomeça. Ele ofereceu uma pulseira de azulejo, gravada com Amor Sem Fronteiras. Rui, lágrimas nos olhos, aceitou, sim. Para sempre. O bairro, agora um mosaico de aceitação relutante, assistia de longe, não mais com ódio, mas com curiosidade esperançosa. Anos depois, João e Rui, casados numa cerimônia discreta no Chiado, expandiam o estúdio para toda Portugal. Miguel tornara-se aliado, seu Tomás o primeiro aluno da fundação. O Beco das Flores, pavimentado com novos azulejos doados por João, contava uma história de redenção, padrões de borboletas emergindo de casulos, simbolizando metamorfoses. Lisboa, eterna e imutável, sussurrava fados de superação. E João, o garoto humilhado, olhava o Tejo e sorria, eu voltei. E o mundo mudou comigo. O vento de novembro soprava folhas secas pelas ruas de Alfama, carregando o eco distante de um fado que parecia narrar a própria vida de João. Ele e Rui caminhavam de braços dados, um gesto que ainda provocava olhares furtivos, mas já não punhais. A fundação, batizada de Tejo Aberto, florescera nos últimos 2 anos, oficinas de arte, grupos de apoio, até um festival anual de cultura que era inspirado nas festas de Santo António. João, com sua fortuna discreta, financiava tudo sem fanfarra, preferindo ver o impacto nos rostos das crianças, como Tomás,
agora um adolescente desenhando murais que desafiavam o céu cinzento do bairro. Mas sob a superfície de paz, tensões borbulhavam. Rui, com o ombro ainda rígido da cicatriz, carregava um peso invisível, o medo de que o passado repetisse. E se o jornalista voltar? Ou pior, se a família dela, quer dizer, da minha mãe, decidir que sou uma vergonha, confessava ele nas noites quietas, enrolados em lençóis que cheiravam a lavanda do Alentejo. João acalmava com beijos suaves na testa, sussurrando versos de Pessoa: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Mas internamente, João lutava com sua própria sombra, o sucesso o isolava, tornando-o forasteiro rico, aos olhos de alguns, um troféu para outros. Convites para jantares em embaixadas chiques contrastavam com as noites simples no bairro, onde ele se sentia verdadeiramente vivo. Um conflito inesperado surgiu com a chegada de Sofia, uma prima distante de Rui que voltara de Moçambique após um divórcio amargo. Alta, com olhos verdes penetrantes e um sotaque lusófono misturado ao africano, Sofia era uma força da natureza, ativista pelos direitos das mulheres, com tatuagens de flores de lótus nos braços e uma língua afiada como uma navalha. Ela se instalou na casa da mãe de Rui, transformando o espaço em um centro de debates feministas. No início, João a admirou, sua paixão ecoava a dele pela mudança. Mas logo, rachaduras apareceram. Sofia via João como o salvador branco europeu, ignorando as raízes humildes que o moldaram. Você joga dinheiro em problemas que exigem sangue e suor, acusou ela numa discussão acalorada na cozinha, enquanto Rui média tenso. Eu sangrei aqui, Sofia. Mais do que você imagina, rebateu João, a voz baixa mas firme. Rui, dividido, sentia o laço familiar puxando-o para o lado da prima. Ela só quer ajudar, amor. Como nós. Mas o ciúme sutil de Sofia por Rui, não romântico, mas possessivo, como se ele fosse o último bastião de uma linhagem tradicional, envenenava as interações. Ela organizava eventos paralelos à fundação, competindo por voluntários, e sussurrava para a mãe de Rui: ele está mudando você, Dona Ana. Esses amores modernos. Eles corroem a família. O primeiro golpe veio sutil. Sofia vazou para um blog local uma história distorcida sobre a fundação, alegando favoritismo para amigos do chefe. O artigo, anônimo mas com toques dela, reacendeu velhos preconceitos. O bairro vira colonia gay, zombavam comentários online. João, lendo no tablet à mesa do café da manhã, sentiu o estômago revirar. É ela, murmurou para Rui, que negou veementemente: impossível. Sofia é família. Mas a dúvida se instalou, uma minhoca roendo a confiança. Eles brigaram pela primeira vez, não gritos, mas silêncios cortantes, Rui saindo para uma caminhada solitária pelas colinas de Graça. Enquanto isso, no bairro, forças opostas se mobilizavam. Miguel, redimido mas frágil, enfrentava a pressão da igreja local. O novo padre, um conservador de Coimbra, pregava contra influências estrangeiras que ameaçavam a alma portuguesa. Tomás, sensível e artístico, tornara salvo. Colegas zombavam de seus desenhos de meninos se beijando, e quando o passado de João. Miguel procurou numa tarde chuvosa: meu filho está sofrendo por sua causa, João. Não diretamente, mas... o bairro está-se partindo. João, no estúdio, pausou o esboço de um colar inspirado em rendas de Viana do Castelo. Então me diga, Miguel, você está do meu lado ou do deles? Miguel hesitou, depois apertou o ombro dele, do Tomás. E do seu? A tensão escalou com o festival anual. Planejado como celebração de diversidade, fado quier, danças de Angola misturadas a bailes populares, barracas de comida com sabores de todo o Império Perdido de Portugal, o evento atraía turistas e locais. Sofia, astuta, infiltrou-se como voluntária, sabotando discretamente, cartazes rasgados, som falhando na hora do discurso de João. Na noite da abertura, sob um céu estrelado, milhares lutavam a praça. João subiu ao palco, o microfone crepitando: esta noite, celebramos não diferenças, mas o que nos une é o amor que pulsa como o fado em nossas veias. Aplausos ribombaram, mas então, um grupo de manifestantes, liderados por rostos familiares do passado conservador, invadiu com cartazes e gritos: fora, pervertidos. Portugal é católico. O caos irrompeu, empurrões, garrafas voando, polícia alertada. Rui, no meio da multidão, protegeu uma adolescente que chorava, mas foi arrastado para uma briga. João, do palco, viu tudo em câmara lenta, o punho acertando o rosto de Rui, o sangue espirrando como vinho tinto. Ele pulou, abrindo caminho como um touro, e se jogou sobre Rui, cobrindo-o com o corpo. Não toquem nele, rugiu, a voz primal de quem já caíra uma vez. Seguranças intervieram, mas o dano estava feito. Rui com o nariz quebrado, o festival cancelado, manchetes matinais gritando violência no coração de Lisboa.
No Hospital Santa Maria, sob luzes fluorescentes impiedosas, João velava Rui, a mão entrelaçada na dele. Sofia chegou primeiro, fingindo preocupação. Meu Deus, o que aconteceu? Mas seus olhos traíam cálculo. Ela orquestrara o protesto, contactando o padre conservador em segredo, vendo nisso uma chance de salvar Rui da influência tóxica. Quando Rui acordou, grogue de analgésicos, João confrontou-a na sala de espera. Eu sei o que você fez. Por quê? Inveja. Medo. Sofia riu amargamente. Porque você o está destruindo, João. Ele era simples, feliz na mercearia. Agora é alvo por sua causa. Família primeiro. Rui, ouvindo da porta, entrou cambaleando. Chega, Sofia. Você não me conhece. Eu escolhi isso, escolhi ele. A prima recuou, ferida, e partiu para Moçambique dias depois, deixando um bilhete, perdão. O medo nos cega. A briga fortaleceu João e Rui, mas expôs fissuras maiores. A mãe de Rui, Dona Ana, confrontou o filho. Eu te amo, mas isso é demais. O bairro não perdoa. Rui, com o rosto inchado mas determinação de aço, respondeu, então eu faço ele perdoar, mãe. Por Tomás, por mim, por todos. João, impulsionado pela raiva, transformou a crise em ação. Ele doou publicamente para uma campanha anti-violência, convidando o prefeito de Lisboa para uma visita à fundação. A mídia, agora simpática, retratou-o como herói, o filho de Alfama que luta pelo amor. Mas o verdadeiro teste veio com Tomás, o garoto, traumatizado pelo festival, recusou-se a desenhar. João o levou para um retiro em Sintra, entre castelos de contos de fadas e florestas encantadas. O mundo machuca, Tomás, mas a arte cura, disse ele, guiando as mãos do menino no esboço de dois cavaleiros abraçados sob a lua. Miguel, grato, jurou lealdade, você salvou meu menino. Eu te devo a vida. O outono deu lugar ao inverno, e com ele, um romance inesperado floresceu entre João e Rui, não o furioso das juventudes, mas maduro, selado em conversas profundas e silêncios compreensivos. Eles viajaram para o Algarve, onde praias douradas lavavam feridas, e ali, sob o sol poente, Rui propôs, case comigo de novo, só nós dois. João riu, lágrimas nos olhos, todo dia é um sim. De volta a Lisboa, eles enfrentaram Dona Ana juntos, num jantar tenso mas honesto. Eu não entendo tudo, admitiu ela, mas vejo o brilho nos olhos dele. Fiquem. Um novo conflito surgiu das sombras do sucesso. Um investidor americano, atraído por Azulejo Dreams, propôs a expansão global, exigindo que João se mudasse para Nova York. É o sonho, disse o homem, mas você tem que escolher, o império ou essa vila nostálgica. Rui, lendo o contrato, sentiu o pânico. Não me peça para ir, meu coração está aqui. João, dividido, passou noites em claro, pesando o garoto humilhado contra o homem realizado. O clímax pessoal veio numa tempestade que fustigava Lisboa, trovões e quando como julgamentos, João gritando para o vazio, por que agora? A resposta veio de Tomás, o garoto, inspirado, organizou uma exposição na fundação, convidando o investidor. Mostra ele que o império pode ser daqui, disse o menino. A noite da vernissage foi mágica, azulejos luminosos contando histórias de superação, fado tocado por cantores Kier, Rui ao lado de João, orgulhoso. O investidor, tocado, recuou, vocês têm algo raro. Fiquem. Mas o verdadeiro turning point foi Dona Ana, dançando timidamente com Sofia, que retornara arrependida, ao som de um fado alegre. Família é o que escolhemos, sussurrou ela a João. Com a primavera, o bairro renascia. O festival recomeçou, pacífico e vibrante, simbolizando vitória. João e Rui, agora inabaláveis, planejavam o futuro, filhos adotivos, talvez, ou apenas mais arte para curar. O Beco das Flores, agora um jardim comunitário, florescia com rosas vermelhas, cor de paixão e perdão. E João, olhando Rui adormecido ao seu lado, soube, a humilhação fora o catalisador para esse amor eterno. A brisa salgada do Tejo carregava promessas de verão quando João acordou com o som de gaivotas e o cheiro de café fresco. Rui já estava na cozinha, mexendo uma panela de arroz doce com canela, seu sorriso matinal como um raio de sol filtrado pelas persianas. 2 anos de calmaria relativa haviam polido as arestas de suas vidas. A Fundação Tejo Aberto agora tinha filiais em Porto e Faro. Miguel gerenciava um café inclusivo no bairro, e até o padre conservador, após um retiro em Fátima, emitira uma nota pastoral sobre amor em todas as formas. Mas João sabia que a paz em Lisboa era como o fado, bela, mas sempre à beira da melancolia. O conflito seguinte veio de onde menos esperava, dentro de si mesmo. Um convite para palestrar na Universidade de Coimbra, sobre design e identidade que era em Portugal, reacendeu velhas inseguranças. Eles vão me ver como o garoto do bairro,
não como o Criador, confessou João a Rui numa caminhada pelo aqueduto das águas livres. Rui, com sua sabedoria prática, rebateu: você é ambos. Leva o bairro com você. Mas a viagem, sozinha pela primeira vez em anos, desenterrou fantasmas. Em Coimbra, entre estudantes ávidos e professores céticos, João falou com paixão, mas uma pergunta o desarmou: seu sucesso é vingança ou redenção? Ele gaguejou, o palco parecendo o beco das flores novamente. De volta, atormentado, João mergulhou no trabalho, esboçando uma coleção nova, sombras e luz, inspirada em azulejos barrocos que escondiam figuras andróginas. Rui notou a distância: o que Coimbra te fez? João desabafou numa noite de insônia, revelando um sonho recorrente, ele, jovem, sendo arrastado pelo mar, Rui se afogando ao lado. Eu tenho medo de te perder para a minha própria escuridão. Rui, vulnerável, admitiu seu próprio segredo, terapia em segredo para lidar com a ansiedade pós-trauma do festival. Nós somos humanos, amor. Machucados, mas inteiros. Enquanto isso, o bairro fervilhava com uma novidade: a gentrificação acelerada. Turistas inundavam Alfama, comprando apartamentos que outrora abrigavam famílias como a de João. Preços subiam, despejos ameaçavam os idosos. Sofia, de volta de Moçambique com uma ONG de habitação acessível, aliou-se à causa, mas sua abordagem agressiva, protestos contra colonizadores hipsters, chocava com o método sutil de João. Você é mole demais, provocou ela num comitê comunitário. Eles riem de você enquanto tomam nosso lar. Miguel, pragmático, média, João traz dinheiro, Sofia traz fogo. Juntos, salvamos o bairro. O turning point veio com a ameaça de despejo à velha casa da mãe de João, agora um espaço da fundação. Um desenvolvedor rico, parente distante de nobres portugueses, queria transformá-la em Airbnb de luxo. João, furioso, confrontou num café chique no Chiado: esta casa viu gerações de dor e alegria. Você não a compra com euros frios. O homem riu: sentimentalismo é luxo de perdedores. Assina o processo. Processar significava expor segredos, a fortuna de João, ligada a investidores duvidosos de Londres que furtavam com lavagem de dinheiro. Rui, descobrindo o dilema, insistiu: luto limpo. Use sua voz. Eles organizaram uma petição, envolvendo Tomás e sua turma de arte, murais pela cidade clamando: raízes não se vendem. Sofia, relutante, juntou-se, canalizando sua raiva em uma campanha viral nas redes. A mídia nacional pegou: herdeiro que era contra o capital, batalha por Alfama. Manifestações pacíficas lotaram as ruas, fado misturado a rap de artistas locais. O desenvolvedor, pressionado, recuou, doando a casa como gesto de boa vontade, mas não sem uma cláusula: João deveria consultá-lo em projetos futuros. A vitória foi agridoce. Celebrando com vinho do Douro na praça, João e Rui dançaram um lento improvisado, mas sussurros de dúvida persistiam. E se ele voltar com advogados? Murmurou Rui. João apertou: então lutamos de novo. Juntos. Dona Ana, agora avó honorária para Tomás, brindou: vocês me ensinaram a amar além do medo. Mas o stress cobrava preço. João sofreu um colapso de ansiedade durante uma reunião, o peito apertado como no dia da humilhação. Rui o levou para casa, aplicando compressas frias: respira comigo. Você não está sozinho. Recuperando-se, João buscou o padre Francisco, agora em repouso no asilo. O velho, fraco mas sábio, aconselhou: o perdão não é fraqueza, mas ponte. Construa sobre ela. Inspirado, João lançou a coleção Sombras e Luz numa passarela em Belém, modelos de todos os géneros e orientações desfilando sob o mosteiro dos Jerónimos. Críticos aplaudiram: Mendes reinventa o azulejo como hino à diversidade. O sucesso financeiro permitiu expandir a fundação, mas João doou lucros para a habitação acessível, silenciando críticos como Sofia. Um conflito romântico sutil emergiu então. Um jovem designer da equipe, Pedro, bonito e talentoso, flertava abertamente com João. Não malicioso, mas o ciúme de Rui, enraizado em inseguranças passadas, explodiu numa discussão: você brilha com ele. Eu sou só o cara do bairro. João, ferido, rebateu: você é meu tudo. Não vê? Eles se separaram por dias, Rui mergulhando em trabalho, João em isolamento criativo. Tomás, intuitivo, os reuniu num piquenique em Monsanto: vocês são como meus pais, brigam, mas se amam. A reconciliação veio sob estrelas, promessas renovadas: nós escolhemos um ao outro todo dia. O verão trouxe o maior teste, uma conferência internacional em Lisboa sobre direitos LGBTQ+, com João como orador principal. Ativistas globais lutavam hotéis, mas radicais locais, aliados a grupos europeus de extrema-direita, ameaçavam protestos violentos.
Sofia, redimida, coordenou segurança, Miguel treinou voluntários. Na véspera, uma bomba caseira explodiu perto da sede da fundação, ninguém ferido, mas o pânico se instalou. Rui, protetor, insistiu, cancele. João recusou, se eu correr, eles vencem. O dia da conferência amanheceu ensolarado, mas tenso. Milhares se reuniram no terreiro do Paço, bandeiras arco-íris tremulando ao vento. Protestantes gritavam do outro lado da praça, polícia em alerta. João subiu ao pódio, coração disparado, eu vim de um beco onde o amor era crime. Hoje, digo, Portugal, berço de exploradores, explora o coração humano. Sua fala, entrelaçada com histórias pessoais e designs simbólicos, silenciou Atas. Um ativista moçambicano, e quando Sofia abraçou-o, você inspira mundos. Mas o clímax veio no final. Um infiltrado jogou tinta vermelha no palco, gritando, sangue pelos pecados. Rui pulou, protegendo João, e na confusão, Sofia identificou o homem, um ex-funcionário ressentido da fundação. A prisão seguiu, e o bairro, unido, marchou em solidariedade. Naquela noite, exaustos mas vitoriosos, João e Rui escaparam para Cascais, ondas lambendo a praia. Nós sobrevivemos, sussurrou Rui. João, e amamos mais forte. Outono retornou, e com ele, planos de família. Adotando uma menina de 7 anos de um orfanato em Setúbal, órfã de uma mãe trans, eles navegaram burocracias com paciência. O bairro os acolheu, Dona Ana costurando roupinhas, Tomás como tio cool. A vida, com seus giros, ensinava, amor não é ausência de conflito, mas dança através dele. E João, outrora humilhado, agora pai, designer, amante, olhava o horizonte, o Tejo flui. Nós fluímos com ele. O outono de 2028 pintava as vinhas de Monsanto com tons de cobre e rubi, um tapete natural que João e Rui pisavam em caminhadas matinais com a pequena Ana, adotada há 6 meses. A menina, com cachos pretos e olhos curiosos que devoravam o mundo, transformara a sua casa em um caos alegre de desenhos e perguntas incessantes, por que o céu é azul, papai João? E por que o papai Rui ri tanto do teu sotaque londrino? Rui, fingindo indignação, bagunçava seus cabelos, porque ele acha que é inglês chique, filhota. Esses momentos, simples como pão quente com manteiga, eram o antídoto para as tormentas passadas. Mas Lisboa, cidade de fados e reviravoltas, reservava sempre uma surpresa na manga. O conflito emergiu devagar, como névoa subindo do Tejo. A Fundação Tejo Aberto, agora um farol para a comunidade que era ibérica, atraíra a atenção de uma ONG europeia sediada em Bruxelas. Eles propunham uma fusão, recursos ilimitados em troca de padronização, workshops uniformes, relatórios métricos, João como embaixador global. É o salto que você merece, argumentava a diretora, uma holandesa eficiente chamada Lena. Rui, no entanto, cheirava a armadilha, eles querem engolir nossa alma portuguesa. Viramos franquia, não família. João, ambicioso mas leal, hesitava, pense no impacto, amor. Podíamos ajudar mais gente. A tensão se agravou quando Lena visitou Lisboa, instalando-se num hotel de luxo no Lumiar. Charismática, com cabelos loiros curtos e ideias radicais sobre que era futurista, ela cativava a equipe, especialmente Pedro, o jovem designer, que via nela um mentor. Jantares prolongados no estúdio viravam sessões de brainstorming até altas horas, e João, inclusive por natureza, incentivava. Mas Rui, assistindo de longe, sentia ciúme corrosivo, você está se perdendo nela. Esquece que viemos do barro. Uma discussão explodiu após um evento de gala no Museu do Fado, onde Lena dançara com João uma valsa irônica. Ela te usa, João, para vender nossa história como produto. Ferido, João rebateu, e você me sufoca com o passado. Eu cresci, Rui. A briga culminou em portas batidas, Ana choramingando no quarto. Dias de silêncio gelado se seguiram, Rui mergulhando em tarefas da mercearia familiar, João em reuniões com Lena. Sofia, de volta como consultora da fundação, interveio, vocês dois são teimosos como mulas alentejanas. Fala com ele, João, antes que Bruxelas te leve. Mas o orgulho, esse velho inimigo, atrasava a reconciliação. Enquanto isso, no bairro, ondas de mudança rolavam. A gentrificação, pausada mas não morta, ressurgia com um projeto de condomínio eco-luxo nas colinas de Alfama. Miguel, agora dono do café, Pão e Perdão, liderava a oposição local, mas desenvolvedores subornavam vereadores. Tomás, com 18 anos e recém-matriculado na Escola de Artes, pintava cartazes de protesto, Alfama não é playground de ricos. Dona Ana, avó dedicada, distribuía panfletos na igreja, pela terra dos nossos. João, distraído pela crise conjugal, demorou a se envolver, mas Lena viu a oportunidade, integra ao nosso pitch.
Mostra vulnerabilidade comunitária. O erro veio numa conferência virtual. João, pressionado, mencionou o projeto como desafio local, mas Lena torceu em oportunidade de parceria público-privada. O vídeo vazou, pintando-o como vendilhão do bairro. Fúria explodiu nas ruas. Traição. O milionário nos entrega. Miguel o confrontou no beco. Eu te defendi, João. Agora isso. Tomás, magoado, rasgou um esboço antigo de João. Você prometeu raízes. Rui, lendo a notícia, ligou do nada. Vem para casa. Ana sente tua falta. E eu. Sinto você. A ponte de reconciliação foi Ana, a menina, desenhando uma família de azulejos partidos se recompondo, entregou a Rui, para o papai João. Diz que eu amo. Ele apareceu à porta naquela noite, exausto, olhos vermelhos. Eu errei. Lena é visão, mas você é lar. Eles choraram, riram, fizeram amor devagar, redescobrindo toques como se fossem novos. Não vou para Bruxelas, jurou João. A menos que você venha. Rui sorriu, então fica. Construímos nosso império aqui. Reunidos, eles contra-atacaram. João rompeu com Lena publicamente, doando ações da Azulejo Dreams para uma cooperativa comunitária. Com Sofia e Miguel, organizaram um referendo local contra o condomínio, reuniões na praça, debates acalorados regados a ginginha. Tomás liderou a juventude, criando um app de mapeamento de ameaças urbanas. A votação, sob chuva torrencial, favoreceu o bairro, 62% contra o projeto. Fogos estouraram, fado vitorioso ecoou. O desenvolvedor fugiu para o Algarve, murmurando sobre fanáticos românticos. Mas o verdadeiro clímax pessoal veio com uma revelação de Rui. Durante a separação, ele descobrira uma gravidez, não biológica, mas uma oferta de uma amiga lésbica para gestação solidária. Um irmão para Ana. Se você quiser. João, atordoado de alegria, ajoelhou-se. Quero tudo contigo. A notícia uniu o círculo, Dona Ana tecendo um cobertor, Sofia planejando um baby shower multicultural, Miguel assando um bolo gigante. No entanto, sombras pairavam, exames revelaram complicações na gravidez, forçando repouso e medos ancestrais. João cancelou viagens, virando enfermeiro devoto, lendo contos de fadas portugueses para Ana enquanto Rui descansava. E se eu falhar como pai de novo, confessou ele numa madrugada. Rui, mão na barriga arredondada, tranquilizou, você já é, olha para nós. O nascimento, em dezembro nevado, raro em Lisboa, trouxe o menino, Miguelzinho, em homenagem ao redimido. O hospital encheu-se de visitas, o padre abençoando, Tomás desenhando um berço de azulejos. Com a família crescendo, conflitos menores estavam, Ana ciumenta do irmão, Tomás namorando uma garota trans e enfrentando julgamentos velados. João mediava com sabedoria ganha, amor é aprendizado. Sofia, apaixonando-se por uma artista angolana, mudava-se para Luanda, deixando legado de fogo. E Rui, pai radiante, sussurrava a João, do beco ao berço. Quem diria? Primavera floresceu, e com ela, um novo capítulo, João escrevendo memórias, azulejos quebrados, um best-seller que humanizava a luta que era portuguesa. Críticos elogiavam, Mendes tecedor em tapeçaria. O bairro, agora mosaico de famílias diversas, celebrava. E João, embalando Miguelzinho sob o luar de Alfama, sob a humilhação fora semente de um jardim eterno. Verão de 2030 trouxe ondas de calor que faziam o asfalto de Lisboa dançar em miragens, mas dentro da casa renovada no bairro Alto, o ar-condicionado zumbia suavemente, embalando o choro intermitente de Miguelzinho. João, com 38 anos agora, equilibrava fraldas e esboços, um malabarismo que Rui chamava de arte da paternidade caótica. Ana, aos 9, reinava como irmã mais velha, ensinando o bebê a falar fado com gorgolejos engraçados. A vida, após o turbilhão da adoção e nascimento, assentara em um ritmo confortável, ou assim parecia. Mas o destino, caprichoso como o vento alísio, preparava uma virada que testaria os alicerces de tudo. O conflito iniciou com uma carta amarelada, entregue por um carteiro idoso que piscou nostálgico, para o Sr. Mendes. Do Alemar. Era de um advogado em Londres, notificando a herança de um tio-avô distante, um mercador de arte que emigrara nos anos 50. Não só dinheiro, uma fortuna modesta em ações, mas uma mansão em Sintra, repleta de relíquias portuguesas, pinturas de Dom Sebastião, tapeçarias mouriscas, e um diário criptografado sugerindo segredos de família. Seu bisavô era diferente, escreveu o advogado. Como você. Intrigado, João viajou sozinho, deixando Rui com as crianças e um beijo de volta em 3 dias. Sintra, com seus palácios de conto de fadas enxerudada em névoa,
o envolveu como um abraço fantasmagórico. A mansão, Quinta das Sombras, erguia-se nas colinas, vinhas selvagens engolindo as paredes. Dentro, poeira dançava em feixes de luz, e o diário, escrito em caligrafia trêmula, revelava: o bisavô, António Mendes, fora um amante de homens, exilado autoimposto após um escândalo em 1920, amando um marinheiro alentejano cuja família o matara em duelo de honra. As páginas transbordavam dor: meu amor foi crime, mas minha arte, salvação. Anexado, um quadro oculto, 2 homens entrelaçados em um jardim de azulejos, estilo que ecoava o de João. A descoberta o abalou. De volta a Lisboa, ele compartilhou com Rui numa noite de vinho moscatel: meu sangue carrega isso há gerações. Somos ecos. Rui, tocado, abraçou-o: então quebramos o ciclo. Com amor, não segredos. Mas a herança atrairá abutres. Um colecionador de arte de Madrid ofereceu milhões pela mansão, alegando patrimônio cultural. João recusou, planejando transformá-la em retiro para artistas que era. No entanto, o diário vazou. Pedro, o designer, bisbilhotando durante uma visita, vendeu trechos para um tabloide sensacionalista: segredos gay da elite portuguesa. O escândalo explodiu. Jornais gritavam: Azulejo Dreams, herança de escândalo. O bairro, outrora solidário, dividiu-se, beatas cochichavam maldição de sangue, enquanto jovens postavam memes solidários. Miguel, leal, defendeu no café: deixem o homem em paz. Mas Tomás, namorando abertamente, sofreu bullying na escola, filho do amaldiçoado. Dona Ana, supersticiosa, visitou com amuletos: proteja as crianças, filho. Rui, o pilar, rachou primeiro: porque não me contou logo. Sinto-me exposto, como no festival. A briga foi visceral: você esconde coisas para me proteger, mas me machuca, gritou Rui, enquanto Ana tapava os ouvidos de Miguelzinho. João, culpado, fugiu para Sintra, passando noites na mansão, decifrando o diário à luz de velas. Páginas finais revelavam redenção: António retornara disfarçado, doando anonimamente para órfãos, morrendo em paz com um companheiro secreto. O amor vence pelo silêncio, não pela gritaria. Inspirado, João voltou, confrontando a imprensa numa coletiva improvisada na fundação: meu bisavô sofreu como eu. Hoje, honro abrindo as portas. Quinta das Sombras será lar para quem o mundo rejeita. A resposta foi mista: apoio de ativistas, boicotes de conservadores. O colecionador processou por difamação histórica, alegando o diário falso. Julgamentos se arrastaram, custando fortunas e sono. Rui, arrependido, reconstruiu pontes: nós enfrentamos juntos. Eles contrataram Sofia como advogada, sua astúcia virando o jogo, provas periciais autenticaram o diário, expondo o colecionador como falsificador de arte. Vitória judicial veio em outono, com a mansão declarada patrimônio que era nacional. Mas o conflito familiar escalou com a chegada de um primo distante, Henrique, herdeiro rival da linha paterna. Ambicioso e homofóbico velado, ele contestou a herança: meu avô disse que os Mendes, degenerados, não merecem. Visitas hostis à casa, olhares de desdém para Rui e as crianças, culminaram numa discussão no jantar de Natal: vocês fingem família, mas é aberração. Miguel, presente, jogou vinho nele: saia, antes que eu te ensine respeito. Henrique partiu ameaçando: vou expor tudo, seu milionário discreto é fraude fiscal. Pânico, auditorias revelaram irregularidades menores em Azulejo Dreams, legados de investidores londrinos. João, paranoico, contratou contadores, mas o stress o derrubou, uma úlcera que o deixou acamado. Rui, cuidando dele, sussurrou: deixa ir. A mansão, o dinheiro, nós temos o suficiente. Mas João, teimoso, lutou: doações massivas para caridade, limpando o nome. Henrique, vendo a mídia virar contra ele, recuou com um acordo: silêncio por uma fatia modesta. Recuperado, João transformou a quinta em retiro, inaugurando com um festival de arte, performances de fado trans, murais de Tomás, Ana dançando com crianças refugiadas. O evento curou feridas. Henrique, assistindo anónimo, enviou flores dias depois, um ramo de oliveira. Sofia, rindo, sangue ruim, mas teimoso como bom vinho. E Rui, segurando a mão de João sob estrelas de Sintra: você reconstrói legados. Como o nosso. Inverno trouxe calmaria, mas um turning point emocional. Ana, descobrindo o diário na biblioteca, perguntou: o bisavô era como vocês? Triste. João, com lágrimas, explicou: sim, mas seu amor vive em nós. A menina abraçou-o: então ele está feliz agora. Com Miguelzinho engatinhando, a família expandiu horizontes, viagens a Évora, onde Rui contava lendas de templários que era. Conflitos menores, ciúmes de Pedro, que saía da equipe por amor próprio, estavam, mas fortaleciam.
Primavera de 2031 viu o lançamento de Herança Tecida, uma linha de azulejos Dreams incorporando motivos do diário. Best-seller global, financiou bolsas para artistas marginais. O bairro celebrava, uma placa no Beco das Flores, em memória dos amores silenciosos. E João, beijando Rui ao amanhecer, do humilhado ao herdeiro. Graças a você. O ciclo das estações em Lisboa girava inexorável, e com a primavera de 2032, flores de jasmim trepavam pelas treliças da casa de João e Rui, perfumando o ar com doçura que mascarava as cicatrizes invisíveis. Aos 40, João sentia o peso dos anos não em rugas, mas em uma sabedoria quieta, o tipo que vem de tempestades navegadas. Rui, com 39, equilibrava a mercearia modernizada com palestras na fundação, sua voz ganhando confiança em púlpitos que outrora o aterrorizavam. Ana, aos 11, era uma força criativa, compondo canções no violão. Miguelzinho, 3 anos, perseguia borboletas com risadas que ecoavam como sinos. A família, tecida de fios improváveis, parecia inquebrável. Mas o destino, sempre o contador de histórias mais astuto, tecia um último novelo de tensão e revelação. O conflito final começou com um sussurro no vento, eleições municipais aproximavam-se, e um candidato populista, Vasco Almeida, surfava na onda de nostalgia conservadora. Ex-militar com bigode grisalho e retórica flamejante, ele prometia limpar Lisboa dos excessos modernos, codificando ataques a imigrantes, artistas e a comunidade queer. Seus comícios no Rossio atraíam multidões, Portugal para os portugueses tradicionais. A Fundação Tejo Aberto, símbolo de progresso, tornara salvo. Cartazes difamatórios surgiam nas noites, Tejo Aberto. Tejo corrompido. João, alertado por Sofia, agora embaixadora cultural em Luanda, mas visitando, convocou uma reunião no café de Miguel. Ele usa o medo como arma, disse ela via vídeo. Miguel, pragmático, meu Tomás vota pela primeira vez. Não deixo esse palhaço ganhar. Tomás, apaixonado e ativista, propôs contra-campanha, murais interativos pela cidade, artefatos contra fake news. Rui, cauteloso, não provoquemos. Já sangramos o suficiente. Mas João, sentindo o eco de sua própria humilhação, inflamou, silêncio é cumplicidade. Lutamos. A campanha escalou rápido. Vasco, farejando a oportunidade, desafiou João a um debate público na Praça do Comércio, o milionário gay versus o homem do povo. A mídia adorou, duelo pelo futuro de Lisboa. João aceitou, coração martelando como no dia do beco. Preparativos consumiram semanas, discursos ensaiados com Rui, que roleplayava o oponente com sotaque forçado, arrancando risos. Ana desenhou cartazes, amor é tradição portuguesa. Dona Ana, rezando novenas, murmurava, Deus guia os corajosos. Mas rachaduras internas surgiram. Pedro, de volta como consultor após seu romance fracassado, aconselhava táticas agressivas, ataca o passado dele, ele tem esqueletos. Rui discordou, não nos rebaixamos. Ciúme renasceu, você confia mais nele que em mim. João, estressado, explodiu, você duvida de mim agora. Noites frias se seguiram, Ana mediando com biscoitos, papis, briguem com o mau, não um com o outro. A reconciliação veio numa viagem a Óbidos, cidade de livros, onde eles releram o diário do bisavô, a vitória é dignidade, não destruição. O debate, sob um céu de setembro estrelado, lutou a praça, milhares de lados opostos, polícia em peso. Vasco atacou primeiro, Sr. Mendes, você voltou rico para impor sua agenda estrangeira. O bairro te rejeitou por bom motivo. Murmúrios de aprovação. João, calmo como o Tejo em maré baixa, rebateu, eu fui rejeitado por ser quem sou. Mas voltei para mostrar que amor não destrói, constrói. Pergunta Miguel, cujo filho floresce na minha fundação. Ou a Dona Ana, que celebra netos felizes. Ele gesticulou para eles na primeira fila, aplausos espontâneos irrompendo. Vasco, suando, invocou tradição, casamentos sagrados, famílias normais. João sorriu, meu bisavô amava em silêncio, como Camões em seus sonetos. Isso é tradição, paixão além de correntes. O público, misto, inclinou-se, Tomás gritou, verdade, e quando? Mas o clímax veio inesperado, um vazamento ao vivo, gravações de Vasco em reuniões privadas, usando celulares homofóbicos. Sofia, com contatos em Luanda, orquestrara. O candidato gaguejou, a multidão vaiou. João, magnânimo, estendeu a mão, debate ideias, não ódios. Junte-se a nós por uma Lisboa inclusiva. Vasco recusou, fugindo do palco, campanha em frangalhos. Vitória eleitoral veio semanas depois, o opositor progressista, aliado informal da fundação, venceu por margem estreita.
Celebrações inundaram Alfama, sardinha assada, fado dançado nas ruas. Mas o preço? Ameaças anônimas a João, uma carta com foto da família riscada de vermelho. Polícia investigou, prendendo cúmplices de Vasco. Rui, protetor, instalou câmaras, não arrisco vocês. João, exausto, confessou numa madrugada, e se eu trouxe perigo de volta? Rui, você trouxe luz. O perigo é deles. O aftermath trouxe cura. A Fundação expandiu para programas anti-ódio, com Vasco, humilhado, mas quebrantado, frequentando sessões anônimas. Tomás, eleito representante estudantil, creditou João, você me ensinou coragem. Ana compôs uma canção para o bisavô, tocada na Quinta das Sombras. E Sofia, retornando permanentemente, fundou uma ala africana portuguesa na ONG. Com o inverno, João e Rui renovaram votos numa cerimônia íntima no Tejo, família, amigos, lanternas flutuando como estrelas. Do beco à eternidade, jurou João. Rui, e além. Anos fluíram, Ana na Universidade de Artes, Miguelzinho sonhando com oceanos, o bairro um farol global. João, escrevendo o epílogo de sua vida em azulejos, soube, a humilhação fora o primeiro verso de um fado triunfante. Amor, afinal, reescreve destinos.